E aí, tudo bem? Olá, violinistas de todo o Brasil, todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre a lógica do braço do violino, como a gente falou na semana passada, vamos dar continuidade. E eu preparei aqui algumas coisas, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer muito. Primeiro a presença, eu esqueci de agradecer a presença aí de você que está conectado, de você que está visualizando esse vídeo. Muito obrigada. E eu quero agradecer aí, essa semana a gente atingiu aí uma meta que a gente tinha no nosso canal do YouTube de 1.000 inscritos. A gente tá com mais de 1.000 inscritos no canal. Então eu agradeço muito a você que é inscrito no nosso canal, que se inscreveu no nosso canal. A você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, assista os vídeos, se inscreva na nossa lista VIP aí dos e-mails. A gente tem mandado e-mails toda semana com algum material extra, né? Alguma aula extra, algum comentário extra, enfim. Então, é bastante interessante, não tem nada a perder. Se não estiver gostando, também pode descadastrar, que não há problema nisso, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre a lógica do braço do violino. E nós vamos começar. Eu comecei um pouco improvisando um louvor da Gabriela Rocha, né? Que eu gosto bastante, Todo Ser que Vive. Não, é Teu Santo Nome é o nome, Todo Ser que Vive é como começa. Teu Santo Nome. E ele é um louvor em sol. E a gente vai ver aqui depois como que você vai poder improvisar músicas. E aqui eu vou dar um exemplo de sol. E aí, com certeza, durante a semana você vai conseguir aplicar aquilo que a gente vai ver aqui. Mas é interessante você depois pegar aí nos seus estudos, você aplicar essa regra que eu vou mostrar aqui, essa lógica, para todas as outras escalas. Hoje a gente vai falar um pouco de sol maior, mas é interessante você pegar essa lógica, que você vai entender aqui que essa lógica serve para todas as outras escalas, maiores, menores, de blue, tá? Então, você pode aplicar isso em todas as outras escalas. Vamos lá. Então, gente, o violino, vocês sabem muito bem, um instrumento de 4 cordas, lógico. Cada corda tem é uma nota diferente, né? Cada corda é uma nota diferente. Ela começa com a corda sol, depois ré, lá e mi. Então ela vai do grave ao agudo, né? Sol, lá, ré, lá, mi. E como qualquer outro instrumento, no violino você pode colocar todas as 12 notas existentes no nosso universo da música moderna. E essas 12 notas, elas vão se repetindo a cada momento do braço do violino, né? Elas vão se repetindo. Nada mais são que 12 notas que vão se repetindo, elas vão ficando mais agudas ou mais graves. Depende do sentido como você estiver tocando, estiver conduzindo a música, né? Mas as notas só vão se repetindo. Então eu tô falando isso para você frisar bem o que a gente já disse, que você precisa pensar que é simples. São 12 notas que vão se repetindo. E quando a gente fala de uma escala, a gente já reduz esse número de notas. Não são mais 12 notas. São 8 notas possíveis. Então, fica aí mais fácil, facilitou mais, né? Então, a gente vai ver aqui a lógica do braço do violino. Eu quero só mostrar o desenho que eu fiz aqui para ficar mais fácil de entender. Eu só vou pedir para vocês não repararem nesse estúdio improvisado que a gente tem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Hoje eu não consigo compartilhar a tela do meu computador, mas para as próximas aulas a gente vai ter esse recurso. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Vou pegar o meu computador e vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, aqui eu fiz um desenho do braço do violino, né? Só mesmo para ficar um pouco mais visual. Eu poderia pegar o braço do violino e fazer a mesma coisa, a gente pode até fazer isso no final, mas eu queria só deixar um pouco mais visual. Então aqui são as notas da corda solta, sol, ré, lá e mi, como a gente já falou antes. E aqui
são as notas quando, à medida que a gente vai evoluindo nas cordas, né? São as notas que vai do grave ao agudo. Então, como quem está assistindo, que já toca há algum tempo, sabe que a gente tem alguns pontos de referência no braço do violino. Essa é a primeira posição, que a gente vai comentar hoje da primeira posição que se toca, que são as notas mais fáceis, são mais graves, né? As notas mais graves. Então, grave para o médio, né? Tem um pouco de agudo, mas são a mais grave para o médio. E, então, essas são as notas da primeira posição. Aqui, como eu falei antes, são os pontos de referência que a gente tem. Então, quem já toca há algum tempo sabe que esses pontos existem, né? Que são as fitas que a gente coloca para marcar, para demarcar. Porque, como a gente sabe, o violino não tem as trastes. Então, a gente precisa usar, quem está começando, é bom usar isso como referência. É bom usar porque você vai desafinar menos e vai te inspirar mais. Vai te inspirar porque você vai desafinar menos. Então você vai acertar bonitinho, vai ficar mais bonito o seu som. É bom no começo você ter esse tipo de incentivo, tá? Então, a gente coloca a nossa primeira referência, geralmente na segunda nota possível do braço do violino, nas segundas notas aí das cordas. A nossa segunda referência, que é o nosso segundo adesivo, né? Ela vai na quarta nota possível do braço do violino, nas cordas. A terceira referência, o terceiro adesivo que você vai colocar aí, vai na quinta nota e a quarta referência vai na sétima nota, tá bom? Aqui. O que a gente tem que entender aqui? Eu fiz até preto e branco para vocês terem a seguinte ideia. A ideia do teclado. Quando a gente tem as notas brancas no teclado, o que significa? Significa que são notas inteiras, são notas naturais, correto? Isso é a lógica do teclado. As notas brancas são as notas naturais. E as notas pretas são as notas lá no teclado, tá? Imagina o teclado primeiro e depois a gente vai transportar a ideia, fazendo uma analogia do teclado para o braço do violino. As notas pretas são as notas que tem os acidentes, né? Que são os meio tons, são as notas que não são inteiras, são os meios tons. Então eu quis fazer uma analogia aqui para mostrar para você que a mesma nota que se toca no teclado se toca no violino, né? Os mesmos acidentes, as notas pretas que tem no teclado, se tem no violino. Como é que você vai saber isso? Como é que você vai se encontrar nisso tudo, nesse diagrama todo? A gente tem que sempre ter a noção que à medida que o nosso dedo anda pelo braço do violino, conforme essas referências, conforme essas marcações, nós vamos evoluindo meio tom de cada nota. Então, por exemplo, se a gente tem a corda Sol solta, que aqui está como número 0, se eu aperto a primeira posição, é Sol sustenido. Se eu ando mais uma posição, eu ganho mais meio tom. Então, Sol sustenido mais meio, Lá. Né? Lá mais meio, Lá sustenido. Lá sustenido mais meio, Si. Si mais meio, Dó. Dó mais meio, Dó sustenido. Dó sustenido mais meio, Ré. E assim por diante, você faz isso para todas as outras cordas. Tudo funciona assim, vai andando de meio em meio, né? Ré sustenido, Mi. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Na corda Lá solto, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Na corda Mi solto, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Então, existe a mesma regra que é no teclado, e isso para todos os outros instrumentos. Essa regra acontece. Então, a gente vai andando de meio em meio.
e cada dois meios é um inteiro. É matemática pura. A música é matemática pura. Então, essa é a primeira noção que a gente precisa ter dessa composição. Não precisa decorar, é só entender. Não precisa decorar isso aqui, é só entender essa lógica, ok? Agora a gente vai aplicar um pouco da lógica que eu queria passar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor. A escala de sol, de sol maior, tá? Então, quais as notas que compõem a escala de sol maior? Você que está assistindo aí, qual a nota que compõe a escala maior de sol? Quais as notas que compõem a escala de sol maior? A gente já deu uma aula sobre isso, né, da regra da escala maior. Então, se você... É importante, antes de eu concluir meu pensamento, é importante você entender a regra das coisas. Por quê? Porque você vai conseguir aplicar para toda a tonalidade que você quiser tocar. Por isso que é importante entender a regra. Não é interessante ficar decorando as coisas. É importante, sim, você aprender a regra. Então, se você ainda não sabe a regra da escala maior, pega lá o nosso vídeo, no YouTube tem a regra da escala maior em 3 passos. Eu dou essa aula em 3 passos, bem simples de entender. Também é uma outra lógica, que uma vez que você entende, você consegue aplicar em todas as outras escalas. Tô vendo aqui um comentário da Cleudice Santos. Estou aqui. Bem-vinda, Cleudice. Vamos se manifestando aí, gente. Eu tenho uma grande falha, que eu falo muito e às vezes não sou muito afoita, né? E vou querendo passar todo o conhecimento e aí eu não presto muita atenção nos comentários, né? E agora eu vou buscar mais essa interação. Então pode interagir, pode mandar comentários aí que eu vou falando, tá? Qualquer dúvida também do que eu for falando, pode escrever aí no comentário que eu vou responder, tá? Naquilo que eu puder, eu vou responder, tá bom? Então vamos voltar lá. A gente já tá finalizando, tá? A regra, vamos lá, vamos aplicar a escala de sol maior, tá? Vamos achar a escala de sol, as notas da escala de sol maior no braço do violino, na primeira posição. Então, se você não sabe a regra, depois pega lá o vídeo. Mas quais são as notas? É sol, então aqui ó, sol, corda solta, lá, si, dó, ré, corda solta, mi, fá sustenido, sol. Então essa aqui até fez um retângulo destacando. Isso aqui, se você tocar essas 8 notas que nós mostramos aqui, nessa sequência, já é a escala de sol maior. E essas notas estão dentro da escala de sol maior, ok? Essas notas estão dentro da escala de sol maior. Então, de novo, sol, corda solta, lá, primeira posição da corda... Desculpa, segunda posição da corda sol, tá? Segunda posição da corda sol, dedo 1 que você toca. Aqui tá os dedos, tá? Depois você vê aqui, ó. Aqui tá os dedos que você toca, dedo 1. Então, sol, lá, si, dó, ré, corda solta, mi, fá sustenido, sol. Então, essa é como você aplica a escala de sol da forma mais grave que ela pode, grave que eu digo da tonalidade, um tom grave que ela pode acontecer no violino, tá? Geralmente a gente aprende a escala de dó primeiro, mas a escala de sol é uma escala que ela é muito usada nas músicas, nas canções de todos os gêneros possíveis, tá? Você que gosta, que é como eu, que curte mais um gênero gospel,
é muito, muito, muito utilizado essa escala de sol. Então, por isso é interessante você focar um pouco seus estudos nisso, fazer treinos na escala de sol, porque você vai conseguir improvisar muitas canções, tá? Então, a lógica que eu quero mostrar é a seguinte, estou falando aqui, até agora eu não falei a lógica, eu só mostrei, eu estou dando base para você entender a lógica. Qual que é a lógica? E antes de comentar sobre ela, antes de comentar efetivamente sobre ela, eu quero comentar o seguinte, eu descobri essa lógica na prática, tá? Não foi ninguém que me falou sobre isso. Então, eu descobri, e eu gosto de falar para as pessoas, porque depois que eu descobri essa lógica, ficou muito mais fácil improvisar, tá? Ficou muito mais fácil tocar, até mesmo em partitura. Se você já sabe o que vai acontecer. Então, qual que é a lógica? Se você toca, você tem a primeira corda que você toca aqui, tá? A primeira corda que você toca, a escala, sol, lá, si, dó. A segunda corda que você toca, as notas que você vai fazer, que compõem a escala, elas aparecem na mesma posição da primeira corda. Não sei se deu para compreender? Então, imagina que você não conhece a escala toda de sol. Deixa eu ver se dá para colocar. Imagina isso. Você só conhece que ela tem o sol, o lá, o si, o dó. Você começa a tentar improvisar, tem alguma canção em sol, você começa a tentar improvisar, imagina só. Você vê que o sol encaixa bem, o lá encaixa bem, o si encaixa bem, o dó encaixa bem. Então, se você não conhece a escala toda de sol, mas você pode concluir o quê? Que você pode tocar notas na corda ré na mesma posição que você tocou na corda sol, que vai fazer muito sentido para a música. Por quê? Porque são notas dentro da escala de sol. Deu para compreender? Acho que fica bem claro, né? Eu gosto de falar que ele tem o mesmo desenho, né? O desenho é o seguinte, segunda posição, 4, 5, né? Então, vamos melhorar. Corda solta, 2, 4, 5. Né? Corda solta, segunda posição, quarta e quinta. Isso você vai fazer para o sol e para o ré. A mesma coisa. Corda solta, segunda, quarta e quinta. Então, é muito interessante se você começa a aprender essa lógica. Aí depois, se imagina se você começar a sua escala agora de sol aqui nesse sol um pouco mais agudo que é da corda solta. Começa aqui. Então, quais são as notas? Sol, lá, corda solta, si, dó, ré, mi, corda solta, fá sustenido, sol. Ok? Então, vamos de novo. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. O que você percebeu? Que o mesmo desenho que você fez na corda lá, olha, o mesmo desenho você fez na corda mi. Tá vendo? O mesmo desenho que você fez na corda lá, corda solta, primeira, corda solta, segunda posição, terceira e quinta. Vai lá na corda mi, corda solta, segunda posição, terceira e quinta. Então é essa. Aqui eu boto as outras notas que também estão dentro da escala de sol, tá? Eu só quis dar um foco maior aqui para vocês entenderem essa lógica. Então é a lógica do desenho, o desenho de uma corda, de uma corda, as notas que você faz numa corda, ela é igual para a corda adjacente, para a corda mais aguda, para a corda que está do lado dela, entendeu? Tem que olhar para frente, né? Entenderam? Acho que é bem simples, né? É bem simples. Quem não entendeu pode me passar aí por e-mails, mensagem. Mas aqui tá bem claro que a gente tem o mesmo desenho aqui, né? Tá vendo? O mesmo desenho aqui, depois
nas duas outras cordas o mesmo desenho. As mesmas posições se tocam. Ok? Então era isso. Eu comecei tocando uma canção da Gabriela Rocha, como a gente falou. E eu até fiz um pupurri aqui com outras 3 canções que estão na tonalidade de Sol. Para vocês verem que se você improvisar somente nessa região do braço do violino que eu mostrei aqui, é possível você fazer muitas coisas, né? Apesar de serem 8 notas, é possível você colocar isso de uma maneira, por exemplo, você pode tocar uma nota mais rápida, outra mais devagar, né? Você pode tocar uma nota mais aguda, depois é mais grave. Então, são infinitas combinações que você pode fazer com 8 notas, né? A forma que você vai tocar são infinitas. Então é bom você focar seus estudos nisso, né? Aprender por etapas. Eu tenho certeza que você vai tocar muitas canções. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, manda para mim por mensagem, manda por e-mail, tá bom? Eu vou responder com certeza. Tá certo? A próxima aula é sobre os tipos de cordas do violino. É um elemento essencial, são as cordas, claro, só faz som se tiver corda, mas o tipo de corda diferencia muito a qualidade do som que você vai emitir e a diferença que isso, de efeito que traz para o seu som, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, te espero aqui, um abraço, beijo.